Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 19 de abril, sexta-feira santa, e nós estamos ao vivo aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, ou para o mundo, no nosso Facebook, que você acessa no facebook.com/RDC TV Digital. Pode também nos acompanhar pelo YouTube, o YouTube, que é youtube.com/RDC TV Digital. Se você quiser, acesse o nosso site, acompanhe as nossas notícias e também vê a live dos programas. O site da RDC TV, que é o rdctv.com.br. Para participar conosco, além das mensagens que você manda para o nosso Facebook, você também manda mensagens para o nosso WhatsApp. O WhatsApp do Virando o Jogo e da RDC TV, que é o 51998159990. Repetindo para você, 51998159990. Nessa sexta-feira, o Virando o Jogo, que tem a honra de receber aqui os convidados Thiago Rocha, Paulo Nunes e Luciano Coimbra, para essa sexta-feira, e assim como ouvi pela manhã, na programação diária das rádios, já vou desejar Feliz Páscoa para eu não esquecer depois de desejar Feliz Páscoa para nenhum de vocês, né? Depois o programa vai chegar na reta final, vai tocar trilha e vão dizer, vão todo mundo embora, aí eu já desejo Feliz Páscoa para vocês todos. Muito obrigado, chefe. Depois que eu esculhambei toda a tua escala aqui, não tem problema. Esse é assim que a gente faz, né? O pré-programa ainda tão interessante quanto o programa. Bom, mas nós passamos por um clássico Grenal que decidiu o título do Campeonato Gaúcho. O Grêmio se sagrou campeão da temporada 2019 e agora tanto o Grêmio quanto o Internacional pensam na Libertadores da América. E o repórter Guilherme Paz está falando para a gente sobre essa troca de chave que a dupla Grenal precisa pensar, porque o Grêmio quer a classificação no Grupo H e o Inter a garantia do primeiro lugar no Grupo A. Guilherme. O Gauchão passou. Agora, o foco é todo na Libertadores da América. A dupla Grenal vive um momento distinto na competição. O Inter já está classificado com 2 rodadas de antecedência. Tem 10 pontos, está invicto. Nessas outras 3 competições que temos, nós vamos disputar para buscar, para que a gente possa coroar esse ano, para que a gente possa entregar a vocês um título. E esse grupo demonstrou no campeonato, tem demonstrado na Libertadores, onde nós já estamos classificados, que está no caminho para vencer. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso. Já o Grêmio chega embalado depois da conquista do título estadual. Depende só de si para conseguir a vaga nas oitavas de final. É o terceiro colocado do grupo com 4 pontos. Atrás da Universidade Católica do Chile com 6 e do Libertad com 12. O Grêmio jogou duas partidas na Libertadores, mal. Não foi tão bem quanto é o Grêmio. E nós pagamos pelos nossos erros. Mas eu lembro que o próprio presidente, eu mesmo, nós bancamos que o Grêmio iria classificar. O Grêmio vai classificar na Libertadores. Na próxima semana, os jogos são fora de casa. Na terça, o Grêmio encara o Libertad no Paraguai, precisando fazer o resultado para decidir a vaga em casa na última rodada diante o Católica. Já o Inter tem o Aliança Lima do Peru na quarta, um jogo muito esperado pelo ídolo nacional, Paolo Guerreiro, que depois da suspensão vai atuar pela primeira vez em seu país. O certo é que tanto os torcedores gremistas quanto os colorados não veem a hora de voltar à Libertadores da América. A Libertadores da América agora é o foco da dupla Grenal. Vocês acham que com o título gaúcho o Grêmio sai mais fortalecido para essa disputa que tem agora, que é a briga por uma vaga nas oitavas
de final, olha, eu sou aqueles mais céticos. Ainda acho que é bem difícil o Grêmio garantir a classificação para a próxima fase. A empolgação é grande, né, Diogo? À medida que conquistou aí o título gaúcho em cima do seu maior rival. Mas eu acho que o mais importante salientar é que não pode haver terra arrasada por parte do Internacional sobre o trabalho do técnico Odair Hellmann, precisa de melhorias, lógico, mas não pode ser terra arrasada. E por parte do Grêmio, não é porque ganhou do Internacional que está tudo certo. Eu, particularmente, ainda enxergo um Grêmio muito estático nessa temporada de 2019. Não conseguiu vencer a defesa do Internacional, vale lembrar que o Clássico Grenal terminou com 2 empates em 0-0, então o Grêmio não conseguiu marcar gols na equipe colorada, por méritos da defesa do Internacional, mas eu também enxergo por deméritos da equipe do Grêmio. O Grêmio produziu muito pouco nos 2 clássicos grenais disputados, um no estádio Beira-Rio e outro na Arena. O Grêmio vem dependendo muito de jogadas individuais do Everton e está sendo pouco criativo, pouco produtivo. Eu imagino e espero que no jogo contra o Libertad o Grêmio consiga encontrar uma movimentação um pouco maior, seja aí com a presença do Maicon, do Matheus Henrique, seja aí até com a ausência do Maicon, o Michel jogando um pouco mais posicionado, dando liberdade para o Matheus Henrique, mas o Grêmio vai precisar jogar mais do que jogou o Clássico Grenal e até, digo mais, do que jogou contra o Rosário Central. O pessoal pegou a fotografia do jogo contra o Rosário Central e acreditou que agora é o Grêmio, voltou o Grêmio de 2018, voltou o Grêmio de 2017. Não foi bem assim. O Grêmio pegou um adversário enfraquecido por lesões, por preservações, por escolhas do seu novo treinador, o Coca, né? E então precisa o Grêmio, mesmo conquistando o título gaúcho, ainda fazer algumas avaliações sobre o trabalho que vem sendo feito nessa temporada para ambicionar a Libertadores da América, a Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro. O Rosário Central, né, o jogo do Grêmio e Rosário, o Grêmio venceu, jogou bem até de certa forma, mas concordo com o Thiago, né? Não dá para ser parâmetro também por tudo, né? Porque o Rosário Central também quase não teve time para vir para cá, né? Porque foi deixando gente na Argentina, foi deixando e os seus titulares ficaram. Mas, claro, o título gaúcho ele dá uma empolgação maior. Eu acho que seria pior para o Grêmio jogar a vida na Libertadores fora de casa contra o Libertad, que é um bom time o Libertad, e tu tendo a pressão de ter perdido o título gaúcho em casa para o teu maior rival. Eu acho que esse fator ele dá um ânimo a mais. Mas aí eu concordo contigo também, Diogo. É muito difícil ainda a situação do Grêmio, embora já é menos impossível do que antes, porque agora ele depende só dele. Mas não é jogo jogado lá no Paraguai, tem que estar bem atento o Grêmio para vencer, porque se empatar pode se complicar. Porque eu não creio que a Católica não vá vencer o Rosário Central em casa. Eu acho que se nós jogar contra o Rosário Central na Argentina, a gente ganha. Porque a justificativa dada por alguns torcedores, até colegas da imprensa, de que não, mas o Rosário Central ainda tem possibilidade de classificação. Nem eles acreditam. Amigos, convenhamos, né? O Rosário Central veio aqui e entregou, não entregou entre aspas, tá? Não entregou o jogo da maneira pejorativa, mas entregou o jogo, entregou os tacos, né? Não estava mais afim da Libertadores da América porque tem outros objetivos. Eu acho que a grande questão da partida entre Católica e Rosário Central, que também entra nessa discussão por parte do Grêmio, é que o Rosário Central pode utilizar este jogo contra a Católica como um laboratório para a final da Recopa Argentina, que é o jogo contra o Boca Juniors. Se vier com essa justificativa, o Rosário Central ainda tem que acertar o seu time para a Recopa, eu até posso partir dessa ideia. Acho que o Rosário, até com o seu novo treinador, pode tentar encontrar uma maneira da equipe render um pouco mais, porque tem bons jogadores. Se a gente for analisar a nominata, Diogo, do Rosário, do Libertad e da Católica, eu vou ser bem sincero, a nominata do Rosário me agrada mais. Os nomes, as alternativas, o Alione, o Ortigosa, o Harlan Barreira, que é muito bom jogador, se destacou no Júnior de Barranquilla na temporada passada e foi contratado pelo Rosário Central e nem recebeu tantas oportunidades. O centroavante Zampedri, o goleiro da equipe do Rosário Central, o Ledesma, é uma equipe que tem bons nomes, acabou não dando liga por circunstâncias de troca de treinador, a saída do Edgar do Balsa, é um bom time, mas eu não coloco aí um dos objetivos do Rosário Central ainda o sonho da classificação para a próxima fase dentro da Taça Libertadores da América. Se a gente for olhar, até a classificação do Rosário Central para uma Copa Sul-Americana é complicada. Não é só o fato de classificar para a próxima fase da Libertadores. A Católica está com 7, né? A Católica está com 7, o Grêmio tem 6. Não, a Católica está com 6 e o Grêmio tem 4. Tem 6 pontos. E o Rosário tem 1. Então, quer dizer, até a própria classificação do Rosário Central para a Sul-Americana, que poderia ser uma justificativa para o Rosário Central
jogar com vontade, jogar mais afim contra a Católica, também é complicada. E eu ainda vou levantar um outro parâmetro que o Thiago ressaltou. O Grêmio não fez nenhum gol nos 2 jogos contra o Internacional, os 2 clássicos. Se a gente pegar os últimos 6 jogos do Grêmio no Campeonato Gaúcho, o Grêmio marca em apenas 2 deles. 6-0 contra o Juventude e 3-0 contra o São Luís. Depois ele tem 2 empates em 0-0 contra a Juventude e contra o São Luís e 2 empates em 0-0 no Grenal. O Grêmio viveu a síndrome do DGA. De 6 jogos, o Grêmio marca em apenas 2 deles. É circunstancial isso. Mas em 7 jogos marcou em 3, daí se a gente contar o Rosário. Se a gente contar o Rosário Central, de 7 jogos, dos últimos 7 jogos do Grêmio, o Grêmio marca em 3 deles. Ou seja, o ataque também está precisando ser mais efetivo. O número de gols nas partidas é expressivo. 3, 3 e 6. 3, 3, 6. Mas não há um equilíbrio de jogos. Não tem. Entendi. Porque tem jogos onde o Grêmio enfrentou defesas mais postadas, o Grêmio teve dificuldade. Lá contra o São Luís, até fora de casa, eu acho que foi mais preciosismo, assim. Sabe aquela bola que tu pode fazer o simples, que tu quer entrar com bola e tudo? Eu acho que isso aí deu uma melhorada também depois do São Luís. O Grêmio foi menos preciosista. No Clássico Grenal eu não vi preciosismo do Grêmio. Não. O Grêmio não conseguiu. Aí faltou efetividade. Faltou o Grêmio ser efetivo. Teve alguma criação, do Inter em alguns momentos, mas faltou ser efetivo. Claro, o que não pode é faltar contra o Libertad essa efetividade. Né? Não. E aí a dúvida que eu acho que o torcedor do Grêmio está se fazendo já desde o último jogo, né, desde a última quarta-feira, que é com o Luan tendo jogado 20 minutos do Clássico Grenal, e é um peso, né, um cara como o Luan tá de volta. A dúvida é se para o jogo contra o Libertad se aposta desde o primeiro minuto nele, no retorno dele, ou se aposta apropriadamente ainda no Jean-Pierre. Se for pegar a fotografia do Grenal, eu manteria o Jean-Pierre na equipe do Grêmio. Acho que o Luan entrou mal no Clássico Grenal, não sei se por circunstância ainda do recondicionamento físico, da busca dessa melhora, da melhora da sua performance com a camisa do Grêmio, mas é um jogador que ainda não conseguiu render neste seu retorno, no retorno no Clássico Grenal, o futebol que apresentou. Mas eu também, Diogo, eu sou um daqueles que não enxergava toda essa ruindade no Luan. Eu via que era um sistema de jogo que tinha por fragmento um Luan abaixo do que ele já rendeu com a camisa do Grêmio, mas tinha também jogadores ao seu redor e um estilo de jogo que não favoreceu o melhor futebol do Luan. O Grêmio fazia o Luan vir buscar a bola na intermediária. O Luan que tinha um mau rendimento, não até em números, os números do Luan não chegam a ser números ruins na temporada, mas em rendimento... Foi o artilheiro do Grêmio no Campeonato Gaúcho, né? 5 gols. Em rendimento, é um rendimento abaixo do que ele pode apresentar com a camisa do Grêmio em função da conquista da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas a engrenagem do Grêmio foi uma engrenagem que não auxiliou o Luan. O Luan vinha em jogos contra o Libertad e contra a Universidade Católica buscar a bola na intermediária de defesa do Grêmio. O Luan tinha que auxiliar na criação com 2 extremas que não faziam para isso. O Everton que buscava jogada individual e num jogo foi o Marinho contra o Libertad e no outro jogo foi o Montoya que entrou muito mal. Então, pegar o Luan, apenas o Luan e colocar, o Grêmio não teve bons resultados na Libertadores em função do Luan, eu acho muito pesado. Acho que foi dentro de uma circunstância da apresentação da equipe do Grêmio. E tomara que esse recondicionamento, e até para alguns também um choque de realidade em cima do Luan, ele consiga voltar a apresentar o seu grande futebol com a camisa do tricolor. Né? A parceria do Maicon no lado direito pode fazer bem pro Luan. Do Alisson no lado direito pode fazer bem pro Luan. Ainda mais se o Maicon conseguir jogar o que sabe, né? Porque o Maicon é também um dos armadores do Grêmio, né? O problema do Maicon é o quanto ele vai aguentar. O quanto ele vai aguentar. E aí também eu vejo pontos positivos, até pegando do Gauchão, pontos positivos do Matheus Henrique, do que jogou no Gauchão. Pode ter o Maicon, dependendo do que o Maicon aguentar, pode auxiliar nessa criação. Com a volta do Luan e aí tendo o Alisson no lado direito, porque eu acho o Alisson o melhor jogador que todos os outros que foram testados na função. O Marinho... é velocista. O Marinho, né, deixou de jogar no Gauchão, né? Assim, fez 2, 3 partidas boas no início do Gauchão. Tá, mas a pergunta que eu faço é a seguinte... Mas o Montoya para mim já não é nem para jogar naquela função ali. Porque não era assim que ele jogava no Rosário, não era assim que ele vinha jogando. O Montoya...
Se a gente pensar que o Montoya é um cara bom para fazer uma segunda função ou uma primeira função do lado do próprio Matheus Henrique... Ele é mais Maicon daí, né? Não sei se ele conseguiria ser tão marcador. Eu também não... Não, mas para fazer uma função na linha de trás do meio campo e não na linha Mas é avançada. que o Grêmio não vem jogando em linha, né? Ele vem jogando com o Maicon mais posicionado e dando liberdade para o Matheus Henrique. Eu sei, mas não trazer o Montoya para fazer aquela função como se ele fosse o Ramiro. Na ideia dele ser um Ramiro, um cara marcador que jogue pela extrema. Mas ele teve liberdade no jogo contra a Católica. Não teve, E não foi conseguiu, bola. né? Não conseguiu. Não foi bola. Eu acho que não foi nem por o posicionamento. O Montoya jogou deslocado, por isso não apresentou o rendimento. Não teve bola mesmo. Ele fez um jogo horrível, como toda a equipe do Grêmio. Naquele jogo ali o Grêmio, quantas mudanças o Grêmio tinha ali, né? Ali o Grêmio tinha o Tardelli, que nunca tinha jogado de centroavante, e o Montoya jogando pelo lado direito. E daí esse questionamento que eu faço, arriscou. na temporada, quem apresentou mais bola, o Tardelli ou o Marinho? Não é nenhum dos dois. Eu vejo que o Marinho. É que o Marinho começou bem o Campeonato Gaúcho. Tá, tudo bem. E aí depois perdeu espaço. O Marinho foi bem contra o Rosário lá, fora. Também. Contra o Libertad ele também não fez um mau jogo. Contra o Libertad ele foi grande escape do Grêmio. Aqui o Grêmio tentava até jogadas com o Everton, mas a bola acabava saindo mais nas jogadas individuais com o Marinho. A mecânica funcionava com o Marinho em algum momento. Eu particularmente não vejo como uma boa alternativa você descartar o Marinho da maneira que está sendo feito. O Marinho não vem entrando nos jogos. E o Marinho, ele talvez não seja jogador para ser titular do Grêmio. Eu concordo com essa ideia do Renato, não concordava com o Marinho como titular, mas também para não ser descartado. O Marinho vinha apresentando um rendimento bastante satisfatório nesse início de temporada. É que dentro dessa ideia o Marinho ele saiu de uma posição de titular para ser quarta, quinta alternativa. Pode ser. Ele não caiu nem de vamos considerar, o Marinho era titular, aí não rendeu num jogo, passou a ser a primeira alternativa no banco de reservas, a segunda alternativa no banco de reservas. Não. O Marinho ele era titular e ele caiu para a quarta, quinta alternativa. O Marinho acaba ganhando oportunidade se o Tardelli não entrar, se o Alisson não entrar, se o próprio Tassiano por vezes não entrar, caindo deslocado por aquele lado. Aí que o Renato passa a pensar no Marinho. Mas eu também, assim, guardar as proporções e respeitando a opinião de vocês, não dá também pra gente pensar que dali pode ser uma solução. Ele não é solução. Concordo. Ele não é solução. Não, tudo bem. Mas eu também acho que não dá pra ser tão assim, alçado de titular Há quase nenhuma opção. pra ser a última opção do Renato. Sim. Que nem o Viseu. Mas de quem se espera mais, do Marinho ou do Viseu ainda? Eu ainda acho que dá pra tirar mais do Viseu do que do Não, Marinho. tá sim. Mas é que o problema do Mas é que o Viseu tem mais bola do que o O Marinho. problema eu do acho. Viseu é que na direita ali, o Alisson, ele tá indo bem. Sim. Teoricamente ele tá indo bem. Sim. Só que já mudou bastante, então dá pra se ter uma dúvida. O problema é que lá na frente, no lugar do Viseu, o Viseu teve a chance e não correspondeu. O André, querendo ou não querendo, ele corresponde da maneira que o time precisa. Pelo menos nesse momento. Mesmo dando assistência, o André tá sendo muito importante. Mesmo perdendo o gol do título, que foi o que aconteceu. Sim. Ele perdeu o gol do título. Claro, depois a história deu a ele toda a possibilidade de voltar atrás, batendo o último pênalti, graças ao Paulo Vitor também, né? Mas... Brilhou a estrela dele, dá pra Brilhou a dizer estrela assim. dos dois, né? Agora, dos dois. dá pra dizer assim, o que o Jael disse numa entrevista até exclusiva pra Rádio Grenal recentemente, é que o centroavante do Grêmio, ele não vai ser goleador. O centroavante do Grêmio, do atual esquema do Grêmio estilo Renato, se for goleador, melhor, tá? Mas ele não vai ser goleador, nas palavras do Jael. Ele vai ser o cara que vai saber segurar a bola para quem vem de trás. E o André agora começou a fazer isso. Vai fazer o pivô? Ele vai ser o cara do agora pivô. O André tá fazendo isso. Ele tinha essa dificuldade para fazer. E aí, como ele tinha essa dificuldade, ele não conseguia render o que se esperava. Agora que ele começa a dar o pivô, a segurar mais, o pessoal vem de trás. O que ele fazia? Ele saía da área, mas não para fazer esse pivô. Ele saía da área para buscar a bola e virar de frente pro gol e tentar o arremate. E eu acho que aí também, com o crescimento técnico dele dentro das partidas, ele está conseguindo fazer também exatamente isso que é o que ele sabe fazer, que é receber e girar. Olha quantas vezes no próprio Clássico Grenal, tanto no Beira-Rio quanto na Arena, o André consegue receber e girar para ficar de frente, que é uma característica que ele tem. Conseguiu alguns bons dribles, é um jogador tecnicamente que tem, né, mais apurada essa ideia de controle de bola do que era o próprio Jael, do que é também o próprio Viseu, que não é um cara tão técnico. O gol do André contra o São Luís é assim. Ele recebe num bate-rebate dentro da área, dá o drible e chuta.
Ele entendeu o que ele precisava fazer para o time, para ele poder render mais. Conforme ele entendeu isso, ele está... Mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Não, também não sei se ele vai ser titular para sempre. Não, também acho que não. Não, acredito que não. Não, mas não é nem sobre ser titular. Minha dúvida é se esse André é o bastante pro Grêmio vencer o Libertad e conseguir a classificação dentro da Copa Libertadores da América. Mas o Viseu pode ser esse cara, então? Do que eu vi do Viseu, do Rosário, no jogo lá, eu gostei mais do que eu vi do André do jogo aqui. Mas que lá ele perdeu 4 gols. Dentro da área. Mas participou do jogo. O André aqui, ele fez gol contra o Rosário? Não, mas participou dos gols. Como o Viseu também participou do jogo lá. Mas talvez o Viseu não tenha sido efetivo. Mas dos gols... efetivo. Mas eu particularmente, eu não me empolgo ainda essas atuações do André. Não é nem no aspecto, repito, de ser o titular incontestável. Acho que pode até ser o titular do Grêmio. Que nem que mas não tem outro também. Mas de ser o jogador suficiente para os objetivos do Grêmio no ano. Mas é que se a gente for pensar também que o Grêmio ele não tem... Há 3 anos o Grêmio não tem um centroavante artilheiro. Quem foi o artilheiro do Grêmio em 2017? Barrios, né? 18 gols. Barrios, 18 gols. 2018. Luan, Barrios, 2018 foi o Luan e o Everton. E o Everton, isso. O Grêmio tem um leque de opções de fazedores de gols, vamos dizer assim. Teoricamente, se a gente for falar assim numa coisa que o torcedor gosta bastante de falar, que é como eu tenho saudade, eu acho que o cara que o torcedor do Grêmio tem saudade mesmo, não é nem o Jael, né? O Jael é o cara que o torcedor do Grêmio gostava muito, se empolgou. Que o Jael é esforçado. É o esforçado, o cara que faz parte do grupo. Mas eu vou te dizer, eu não tenho dúvida. Barrios? É óbvio. Eu com Lucas Barrios. Eu acho. Foi Lucas o melhor Barrios. centroavante que eu tenho uma dúvida pra mim, centroavante é aquela coisa. Ele não tem que fazer gol todo jogo. O centroavante não tem que fazer gol todo jogo. Não, eu não boto o Emerson Santos no lugar do Barrios. Tá bem. Pra mim, centroavante tem que fazer gol quando precisa. E o Barrios fez contra o Botafogo. Mas aí é que vem a minha dúvida. E aí depois do Botafogo, o Barrios não fez mais nada. Mas daí não precisava. Mas não precisou, ele botou o time na semifinal. Ele botou o time lá. Ele botou, E aí os caras fizeram o resto. O Barrios que aí o Luan destruiu contra o Barcelona, o Luan destruiu contra o Lanús, e aí a gente viu o que aconteceu. O Barrios fez, na primeira fase, gols importantes, que ajudou o Grêmio na campanha, fez hat-trick, fez até chover em um certo jogo. Fez contra o Guarani, fez 3 contra o Guarani. O Barrios faz o gol que leva o Grêmio aos pênaltis contra o Novo Hamburgo em 2017. Também é verdade. Ele vem do banco, recebe a bola de costas, bate no canto do Cavicchioli e faz o gol do pênalti, o gol de fora da área. Eu vejo também que o centroavante é um pouco isso, assim, não é o cara que tem que fazer gol toda hora. É o que tem que ser decisivo. Ele tem que ser decisivo. Não comparando, mas é um pouco que eu acho e vejo no Paulo Guerreiro. Ele não é também jogador de fazer gol toda hora, mas eu acho que ele é jogador decisivo. Outro que também não é goleador, assim, ele nunca foi goleador na carreira. O Barrios, eu vejo que na época que o Grêmio trouxe o Barrios, eu via o negócio que o Grêmio precisava e o jogador que precisava do clube. Porque o Barrios estava escanteado no Palmeiras e o Grêmio precisava de um centroavante. O Barrios era o terceiro reserva no Palmeiras. Eu nunca me esqueço, o Grêmio é campeão da Copa do Brasil e na entrevista coletiva do título, Adalberto Praça, se eu não estou enganado, dirigente do Grêmio na época, disse assim, fazedor de gols. Precisamos de um fazedor de gols. E aí o Grêmio começa, o Barrios pode vir para o Grêmio, aí o Barrios acerta. Então, o centroavante que o Grêmio precisava, Barrios, estava escanteado no Palmeiras. E o clube que o Barrios precisava, ele precisava de um clube que estava na Libertadores e que ele pudesse render. Fechou tudo. E que ele fosse jogar. E que ele fosse jogar. Sim. Porque no Palmeiras ele ia seguir como terceira opção de banco. Para ele foi muito bom, conseguiu reduzir o salário e tudo mais. Claro, depois a gente sabe tudo o que aconteceu ali, né? Ele foi para o Mundial sabedor, história. Já que não ia Enquanto serviu, deu certo para todo mundo. Sim. Depois aconteceu. É o famoso caso do negócio. Quando é bom para todo mundo, tá tranquilo. Quando algum dos lados, né, resolve findar, e a gente sabe que não tem mais solução. Mandar um grande abraço para Carmen, tá mandando uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, no 519-9815-9990. Ela diz assim: Diogo, Thiago, Paulo, Luciano, grande quarteto, boa sexta-feira para vocês, um ótimo programa e abraço da Carmen, acompanhando o programa conosco aqui também nessa sexta-feira. E eu quero deixar um recado para Carmen e para você, que é um recado do SESC. O projeto Conexão de Ideias trata-se de um circuito de palestras que vai tratar de alguns objetivos de debater importantemente alguns assuntos, como, por exemplo, a educação,
a sustentabilidade, o bem-estar, a criatividade, a inovação e a superação. A maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 cidades diferentes aqui do nosso estado. São mais de 88 horas de atividades e, claro, você tem a participação aí de palestrantes nacionais e internacionais. Para você saber tudo sobre essas palestras, acesse o site do SESC, sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. Se você preferir, coloque Conexão de Ideias e vai direto já lá para o circuito de palestras. Caso contrário, acesse ali o site do SESC, vá na capa, descubra também outras possibilidades. É um projeto do sistema FEComércio SESC RS. Vamos ao recado do Zafari, porque hoje é dia de cozinhar bem e, claro, né, você passando no Zafari com certeza vai cozinhar bem. Passe no Zafari, né, para fazer hoje já o almoço. Você que ainda não almoçou, passe no Zafari, está aberto, né? Eu já tive a oportunidade de ir essa manhã no Zafari fazer algumas compras para depois o resto do dia, o final de semana também, né, poder curtir. Bom, meu tio que está descendo a serra daqui a pouco, está nos assistindo lá em Caxias do Sul, passa no Zafari. Hoje de noite nós vamos precisar. Vai precisar. Eu vou estar lá então. Imagina o Paulo Nunes faz, né? Eu vou passar daqui a pouquinho. Hoje é dia bom, né, de passar no Zafari, dia tranquilo. O pessoal foi cedo, né, assim, 10 horas, 10h30, quem podia, quem não estava trabalhando, porque hoje é feriado para muita gente, né? Então tem essa possibilidade aí de fazer as compras cedo, porque tem almoço em família. Tem gente que adiantou também, porque Sexta-feira Santa é bem assim. Bom, falando do adiantado das coisas, o Grêmio tem esse jogo decisivo, tem essa condição aí de se classificar, e o Internacional ele pode fazer uma campanha histórica aí, né? Não para si, mas dentro da própria competição também, né? Porque se vencer o Aliança Lima ou resultados paralelos na próxima rodada, o Internacional pode garantir o primeiro lugar. Eu não sei se agora, com o passar da mudança do regulamento da Conmebol, que não é mais, né, por posicionamento e é por sorteio, se faz tanta diferença assim ser ou não ser o primeiro do grupo. Faz por disputar a partida de volta em casa. E aí eu acho que para o Internacional isso é de suma importância. Mas é que aí, por exemplo, assim, você pode pegar um Grêmio. Aí faz diferença fazer o segundo jogo do Beira-Rio? Na verdade, se a gente for olhar nesse... Estou dando um exemplo de um adversário que pode ser difícil. Não, e se a gente for analisar neste momento os primeiros colocados e os segundos colocados, olha só, ser primeiro colocado é uma tarefa que vem se sendo complicada no Libertadores. Se eu estiver equivocado de algum clube, vocês me corrijam. O River Plate, neste momento, se classificaria na segunda colocação. Sim. Daria para pegar. O Grêmio, neste momento, se classificaria na segunda colocação. Sim. O Boca Juniors, neste momento, se classificaria na segunda colocação. Flamengo. O Flamengo, neste momento, se classificaria na segunda colocação. A gente tem 4 equipes. O Palmeiras, neste momento, se classificaria na segunda colocação. Mas aí... 5 equipes que... se a gente fosse iniciar a Copa Libertadores da América, não tem a menor dúvida que todo mundo apostaria como candidatas ao título do torneio. E neste momento essas 5 equipes são segundas colocadas no seu grupo. E tem a síndrome do Libertário. Mas aí tem a questão da vantagem do segundo jogo, mas também tem aquele pensamento. O Flamengo hoje entra em primeiro. Não, mas daí é o Penharol o segundo. Penharol o segundo. Se tu toma uma lambada no primeiro jogo, não adianta de nada também fazer o segundo jogo em casa. O presidente Fernando Carvalho sempre diz uma coisa que... Sempre dizia... Tem que jogar os dois jogos. E ele diz uma coisa que eu não sei se eu não concordo com ele. Que às vezes é estrear em casa e decidir fora. Porque eu não sei. Eu sei que muitas vezes a gente vê assim, fez o primeiro jogo fora, foi muito bem, aí trouxe para casa, a responsabilidade é nossa em casa, vamos resolver e deu. Cara, não sei, se tu pega a primeira responsabilidade e mata a cobra já, tu joga fora de casa sabendo exatamente o que tu tem que fazer.
É que tem a síndrome do mata-mata, né? Tanto faz fora. Eu penso que tanto faz fora em casa. Tu não pode ir morto de jogar a partida do jogo. Não adianta tu perder em casa e 2-0 em casa não, tu ir tem jogar. que buscar fora. E não, tu tem que buscar busca. fora, tu já vai morto. E não adianta também tu jogar segundo em casa, mas tu tomar 5 o primeiro jogo fora. Aí tu trazer o jogo morto pra dentro de casa também não dá. O que dá pra levar em consideração que o Internacional tem a mística de conquistar os seus títulos em casa. Internacional, os 3 campeonatos brasileiros, os 3 foram em casa, a Copa do Brasil foi em casa, as 2 Libertadores foram em casa. Só o Mundial. A Sul-Americana foi em casa. Então tem essa coisa. Nas próprias campanhas da Libertadores da América, o Internacional passou pelos adversários, jogando sempre a segunda em casa, foi assim na de 2010, Banfield. Só o jogo contra o Estudiantes, né, que o Internacional acaba decidindo fora, mas Banfield, São Paulo, o jogo contra o Chivas. São Paulo foi no Morumbi também. É o gol do Alexandre. Verdade. Mas enfim, e ainda mais o Inter do Odair, né? É isso aí. Ainda mais o Inter do Odair que... Se a gente parar para pensar nessa matemática que o Thiago está falando, né, fica ainda mais evidente a necessidade de ser o primeiro. Então, acho que a resposta, né, tá encontrada. Mas daí eu vou na questão da mística. Mas também não sei se eu mataria, né? Todos os jogadores, desgastaria eles nessa partida contra o Aliança Lima. Assim. Não, e tem aquela coisa, a gente por exemplo, o Edenilson está pendurado. A gente pode pegar um outro exemplo. O Internacional decidiu em 2009 a Copa do Brasil em casa contra o Corinthians, perdeu 2-0 o primeiro jogo, não conseguiu reverter o segundo. Não conseguiu. Então necessariamente não é porque você vai decidir em casa, você vai conseguir reverter qualquer marcador. Jogar em casa não é sistema de... Não é garantia de classificação, não é garantia de vitória. Mas a gente do ano passado para cá, a gente vem vendo o Grêmio, o Internacional, atuando muito bem dentro de casa. Sim. O Internacional teve uma derrota no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Melhor campanha do ano passado em casa, né? O Internacional vem fazendo bons jogos dentro do Beira-Rio, a torcida vem apoiando. Querendo ou não, eu acho que isso aí, e aí eu vou trazer um outro ponto. Mas é que eu acho que pro Odair isso aí é importante. Mas é que isso indifere, Rodrigo. Se o Inter vem vencendo em casa, indifere se vai ser o primeiro ou o segundo jogo. Se vem vencendo em casa, vai vencer o primeiro, vai ser o segundo. Não tem diferença. Mas aí a diferença pode ser o apoio emocional, a gente vai decidir. Mas eu acho que é o ponto. Se for pelo jogo, vai ser o primeiro. Se for pelo jogo, tanto faz como tanto fez. Se for pelo jogo, tanto faz como tanto fez. Por exemplo, teoricamente, eu acho que o apoio da torcida é muito importante. Mas vamos trazer um outro exemplo recente. O Internacional jogou o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho em casa. E o Inter sabia, o Inter era sabedor de que era muito difícil não ganhar o título se não fizesse um bom resultado em casa, e não conseguiu. Imagina se fosse o contrário, né? Talvez também fosse ainda mais difícil. Eu não sei o quanto é bom, o quanto é positivo ter a garantia de jogar em casa o segundo jogo. Só que no gauchão... Só é bom se tu garante fora. Não. É igual, a polaridade é a mesma, independente de ser primeiro fora ou primeiro em casa. A gente pode pegar o exemplo agora da Champions League. 2 equipes aí que foram eliminadas em função do primeiro jogo e decidiram em casa. O Manchester City decidiu em casa, enfrentou o Tottenham, venceu de 4-3 e acabou sendo eliminado. Teve o caso do Porto, tomou de 2-0, depois perdeu em casa por 4-1. A Juventus foi eliminada em casa. Só teve uma equipe que se classificou, que foi o Barcelona, que conquistou o primeiro resultado fora de casa. Só teve o trabalho de passar o carro jogando em casa. E tem a contraprova do Ajax, que conseguiu perder em casa e reverter contra o Madrid fora, empatar em casa com a Juventus tomando o gol e foi fora fazer o resultado. O futebol, ele é muito... O futebol, ele não tem uma lógica. Se a gente for olhar pelo número em si, pelo resultado frio da partida, tanto faz como tanto fez. O que eu acho que passa a ser importante para o Internacional decidir em casa é pelo momento que o clube está com a torcida e por uma questão, acho que, de segurança do Odair. Emocional? Do emocional. Isso eu até concordo contigo. Não, de decidir em casa. Sim, de começar fora. De começar fora. Pela questão do emocional. É o lado bom. De trazer para casa. Porque o resto... Mas daí depende da circunstância. Por exemplo, se tu vem jogar em casa com resultado adverso de 2-0, tá 30 do segundo tempo, tu não tá conseguindo marcar... Tá só 1-0. Mas aí... vai tudo isso. Acho que depende muito da circunstância, depende muito do que tu conseguir no primeiro jogo. Porque se a gente for olhar... Se for em casa, se for fora... se a gente for olhar... necessariamente, eu não vejo essa diferença toda. Eu estou na linha do Diogo. Acho que depende muito do que você conseguir apresentar no primeiro jogo. Porque, por exemplo, assim, o quanto é bom... Vamos fazer uma outra análise hipotética. O quanto é bom enfrentar o River primeiro no Monumental antes de jogar em Porto Alegre?
teoricamente, se pegar o River. Não, mas aí, aí o a Grêmio gente ganhou inverte. lá o ano passado e tomou uma lambada aqui. Sim, mas aí a gente inverte o mesmo questionamento. O que vale a pena pegar, por exemplo, um Boca em casa e decidir fora depois? Bom, O Palmeiras, é isso, não o tem Palmeiras, garantia o Palmeiras nunca. foi desclassificado. O Palmeiras foi desclassificado jogando dentro de casa. Não tem garantia nunca. Palmeiras e o Grêmio os dois foram desclassificados na Libertadores ano passado, decidindo dentro de casa. Mas dentro da pergunta do Diogo surgiu a discussão, que eu falei até de síndrome do Libertad, do ano passado, que o Libertad fez a melhor campanha na fase de grupos, foi o primeiro colocado do seu grupo. E hoje, de novo, tá fazendo. E aí, quem é que o Libertad pegou nas hoje, de oitavas novo. de final? Pegou o Boca Juniors. Tomou 2-0 na Argentina e tomou mais 4 no Paraguai. Ou seja, não adiantou de nada fazer a melhor campanha, porque ele pegou um adversário muito forte. A melhor campanha não é garantia de nada. E sabe que essa Não, hoje não é. E sabe que essa coisa da melhor campanha é uma coisa muito sul-americana. Porque se a gente for para a Europa, é por sorteio. Sempre. Há muito sempre tempo. por E outra, sorteio. 2015, o River Plate tinha tudo para ser eliminado da Libertadores da O América. River foi o último Foi colocado. o último. Foi Não campeão. tinha sorteio na época, era o ranqueamento. E foi sempre O decidido River fora. foi sempre decidindo fora. Só Sempre decidiu fora. em casa porque pegou um mexicano. Em 2000, Na final, porque daí 2014, inverte, a final não pode ser em pode solo ser. de e em outro 2014, no título do São Lourenço, o São tirando Lourenço foi o agora a última penúltimo final. colocado. Inverte quando também quer. E no título do São Lourenço, da Libertadores, o São Lourenço se classificou em penúltimo colocado. Ele era o 15º colocado. Isso, daí o adversário dele na final foi o último. Foi o né? último Nacional colocado. Paraguai. Aí vamos entrar na várzea, né? Se não jogasse, não chegasse. Em 2011, o Santos fez uma campanha intermediária também e foi levando até pegar o Peñarol, que tinha feito uma boa campanha naquele grupo do Internacional e jogou o segundo jogo em casa. Só que foi muito difícil. A gente conta o jogo nos de casa. dedos, a gente conta nos dedos quem teve melhor campanha num geral na Libertadores E ganhou? e foi campeão. Só o Atlético Mineiro de 2013. E o 13. E o Atlético Nacional da De Colômbia. Medellín. Ah, pode ter sido os dois. Em 14. em 2016. É que vamos ser honestos. Que a Libertadores ainda era até a metade do ano. levou Uma naquele- coisa é a Libertadores na fase de grupos, onde você precisa da pontuação para Era aí que eu queria classificação. chegar. Era aí que eu queria Outra chegar. coisa é a fase dos matas. A fase dos matas é um torneio completamente diferente. Primeiro que são jogos eliminatórios, são 2 jogos eliminatórios. Tu perde, dependendo de um jogo, dependendo da circunstância de que você perde o jogo, você já está fora dentro do torneio. Então modifica completamente o panorama. A fase de grupo serve muito mais no aspecto de pontuação, para você acertando o time, mas a Libertadores toma um grau, uma diferenciação dentro do torneio, um corpo, uma rodagem maior na fase dos matas. E aí é ela justamente começa- essa minha pergunta que eu queria trazer. O Thiago conseguiu, né, me dar essa oportunidade. Esse time do Internacional que está fazendo uma baita campanha na primeira fase, porque o Inter da Libertadores da primeira fase e o Inter do Campeonato Gaúcho são 2 times completamente diferentes. Sim. Esse time está pronto para a próxima fase? Ele precisa de um ajuste. Precisa do quê para melhorar? Parar de tomar gol em casa. No mata-mata, tomar gol em casa Ainda é mais na crucial. Libertadores, que tem salto ainda qualificado. mais E como Libertadores. se para de tomar gol em casa, tendo em vista que a mecânica o Odair não mexe? É assim quando ganha, é assim quando perde, é assim quando vai bem, é assim quando vai mal. Mas aí vem o ponto do seguinte, eu acho que o Internacional, quando faz o resultado, e aí a gente vai lembrar, Sim. 2 jogos, Palestino e River Plate. O Internacional arranca com um 2-0 e recua suas linhas e deixa a bola com o adversário e diz assim, ó, bom, agora nós vamos se fechar aqui, nós vamos retrancar, E arranca vamos segurar jogando o bem, resultado, né? e arranca jogando bem. Não que tenha achado 2 gols, Não, ele arranca jogando bem. arranca jogando bem. Vamos se fechar para segurar o resultado porque 2-0 não serve. O Inter precisa gostar de ter mais a bola. E toma 2 gols do River e toma 2 gols do Palestino e aí começa a virar um salseiro. A grande circunstância por parte do Internacional, que pelo menos eu enxergo, é a seguinte: eu não sou daqueles críticos assim, um time grande como o Internacional vai jogar de maneira reativa, como é que pode? Eu não parto dessa premissa. Eu acho que se você tem qualidade e você sabe jogar de um estilo reativo, você pode apresentar um bom futebol. Minha visão também. E o Internacional, eu acho que tem um grupo de jogadores que pode apresentar isso. Mas, para você organizar de uma maneira reativa, você principalmente precisa se utilizar de um jogo um pouco mais apoiado. E eu não consigo ver isso por parte do Internacional. O que seria um jogo mais apoiado? Mais triangulações. E o Clássico Grenal deixou isso claríssimo, nítido. O Inter alçava a bola para o Guerreiro e ninguém, absolutamente Chegava ninguém, na frente. aparecia para aproximar.
O Odair até chegou a ressaltar isso na entrevista coletiva, que agora esse período que terá de trabalho com o Paulo Guerreiro, de treinamentos mais sequenciais, pode acertar isso. E é muito importante, porque de um time que joga de uma maneira reativa, a transição tem que ser muito rápida, as aproximações têm que ser muito rápidas. Outra coisa, o Internacional no Clássico Grenal poucas vezes ganhou o rebote. Uma equipe que joga de maneira reativa precisa ganhar a primeira bola, precisa ganhar o rebote. Até para depois, quando você pega o contra-ataque, você não acabar tomando bola nas costas. Então o Inter, eu ainda vejo que precisa de alguns acertos, ambicionando uma boa campanha dentro da Taça Libertadores da América. A campanha, no que se refere a resultado, é muito boa, são 10 pontos em 12 jogos. A gente pega os números do Internacional, são números bons. Mas a apresentação do Internacional ainda não me dá a fé de que o Internacional pode conquistar a Taça Libertadores da América. Eu ainda vejo algumas melhorias que precisam ser feitas na equipe do Internacional para colocar ela entre um dos postulantes à conquista do torneio. O Internacional acho que tem que evoluir nitidamente, isso fica claro para a gente. O tempo que o Odair terá para colocar essa equipe em evolução é que é a dúvida que eu tenho, porque já tem o jogo contra o Aliança Lima, talvez seja um jogo muito bom para testar alguma coisa, né, dentro da Libertadores da América, porque não perde a classificação, já está garantido na próxima fase da competição. E dificilmente perde a primeira colocação do grupo. E sábado já aí tem a Chapecoense na estreia já do Campeonato Brasileiro, até começar a pensar nisso, né, que o Campeonato Brasileiro já vai começar. Então, querendo ou não, o Campeonato Gaúcho a gente faz críticas, mas era o lugar para testar. Sim. Né? Foram feitos muito poucos testes pelos lados do Internacional e agora talvez tenha 2 jogos em uma semana para testar alguma coisa. Porque, por exemplo, um resultado contra a Chapecoense de derrota eu não consigo imaginar pelo que a Chapecoense está jogando. Né? Mas, bom, ano passado também a gente não esperava, o Internacional foi lá e perdeu. Perdeu para o Esporte, perdeu para o Esporte, exato. Eu acho que contra o Aliança Lima, que é um jogo já, teoricamente, para o Inter vale pouco, assim. Vale pouco pro Inter e vale pouco pro Aliança, né? Vale para ver o Guerreiro, né? Que os peruanos estão alucinados com ele. Eu acho que vale pro Inter jogar. Eu ainda colocaria os titulares contra o Aliança Lima, para ganhar o jogo e para classificar em primeiro oficialmente. Acho que eu também faria isso. A minha e dúvida... pro Edenilson ganhar o 3º cartão. Não precisa ter o Edenilson contra o River Plate. 0 cara para as oitavas de final. Porque mas é aquela coisa, tá, vamos lá. O Inter tem uma coisa recente que a gente tem que avaliar. O Internacional é um clube atualmente, das pessoas que gerem o clube, que fazem a gestão do clube, são pessoas que gostam de dar demonstrativos para o torcedor. E um jogo ruim contra o River Plate não tem esse demonstrativo. O Internacional vai jogar a vida contra o River Plate, eu não tenho nenhuma dúvida. E o próprio Odair, eu muitas vezes na programação da Rádio Grenal defendo o Odair, acho que ele precisa de algumas melhorias dentro da sua ideia de jogo por parte do Internacional, mas eu enxergo o trabalho de todo ruim como alguns torcedores do Inter. Mas o Odair, eu não vejo esse estofo por parte dele, nem a diretoria dando estofo para ele para preservar alguns jogadores no jogo contra o River Plate. Ele recebeu até uma blindagem da chegada do Rodrigo Caetano no ano passado, sim, mas parece também que já não é aquela casca tão grossa. O escudo já foi desgastando. Escudo é assim, né? Quanto mais tu bate, uma hora ele dobra, ele amassa, ele cai, e eu não sei o quanto mais o Odair pode sustentar. O Odair fez aquilo que se previu para ele no primeiro semestre. Ele conseguiu, que era ir à final do Campeonato Gaúcho e classificar na Libertadores da América. Esse era o ponto imposto para o Odair dentro do clube. Eu acho que ele conseguiu mais na Libertadores. Ele conseguiu, e eu acho que isso aí que é a garantia rodadas que ele tem, exatamente. Eu acho que se perguntasse para qualquer colorado na rua, ele não diria que com 4 rodadas o Inter estaria classificado no grupo. Ele até acreditaria na classificação, mas eu acho que com 2 rodadas... O Odair não tem vida fácil no Internacional. A vida dele não é simples porque ele é um treinador muito novo. Sim. E a direção do Internacional, essa direção, ela é experiente porque tanto Roberto Melo quanto o presidente Marcelo Medeiros já foram outros cargos dentro do Internacional. Então eles têm essa experiência e essa vivência.
E aí eles têm que dar pro Odair, mas eles também precisam responder pro torcedor. Mas o próprio torcedor... Essa gestão tá indo pro 4º ano e não ganhou nada, né? Mas o próprio torcedor do Inter, ele, em certos momentos, ele é um pouco... Alguns não gostam tanto do Odair assim, né? Eu gosto muito do trabalho que faz o Odair no Internacional, mas eu sei que tem alguns torcedores que um pouco contestam. Natural. O Inter foi sair jogando uma bola curta no estádio Beira-Rio no Grenal domingo, e uma parte da arquibancada social levantou desesperado. E o Inter saiu jogando com calma e saiu jogando. A bola saiu pelo lado direito, foi lá pro lado esquerdo, falta de costume. E o torcedor desesperado. Calma, acredita no negócio que vai dar certo. Não põe pressão antes da hora. Mas é que não tá acostumado. É que daí mas se acostuma. E a pressão também desse fato de que 4 anos que essa direção, né, tá aí e também não ganhou a Série B, por exemplo. Né, o Thiago estava falando hoje pela manhã e ele sempre cita isso. A folha mais cara da história da Série B. E o Inter não ganhou. O Inter perdeu para o América. Não, mas eu até acho que era uma obrigação do Inter ganhar a Série B. Não, eu acho que era mais que obrigação por todo o investimento que fez. O Inter tinha que ter entrado com a faixa de campeão no braço já, assim, ó. Era obrigação, mas ia mudar a vida do Internacional ter ganhado a Série B ou não ter ganhado. O importante da Série B é tu subir. Eu acho que o grande, quando cai, obviamente ele tem essa pressão. Só qual é o problema? Mas na hora que tu não ganha o título, tudo bem. Não tem problema nenhum. O problema é quando tu é eliminado na 4ª fase da Copa do Brasil por Vitória e o América entra nas oitavas. Aí tudo bem. Só que é o peso, né? É o peso. Isso aí fica cobrando. Não é tão simples assim. Diferente do Banrisul, que tem um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. É simples e é prático. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Nós vamos ao recado do Sesc e na volta vamos falar sobre os melhores do Campeonato Gaúcho. O presidente Romildo falou com a RDC TV sobre este momento que o Grêmio vive e, claro, sobre a preparação para o jogo contra o Libertad. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Ontem, na Federação Gaúcha de Futebol, a premiação dos melhores do Campeonato Gaúcho. O presidente Romildo Bolzan Júnior conversou com a RDC TV e o repórter Pedro Oliveira, né, falou com o presidente. A gente ouve a palavra dele justamente falando sobre esta temporada, sobre o início do ano e, claro, sobre o título de campeão gaúcho. Presidente, depois do jogo de ontem, os jogadores do Internacional, até o Roberto Melo, eles falaram que existia alguma coisa diferente, existia alguma coisa estranha, porque eles entendem que alguns pênaltis para o Internacional não foram marcados, algumas faltas também não foram marcadas. Como é que o Grêmio vê isso? Existiu alguma conversa com os dirigentes do Inter? Não, absolutamente nada. Creio que o pênalti é incontestável. A infração houve e foi dentro da área, e foi flagrada, e foi mostrada. O que é que tem que ser feito? Marcar pênalti. Agora, esse tipo de assunto, essas indignações, essas assim, quase que resignações, isso faz parte. Não? Eu já passei por isso. Eu era um dirigente bastante novato lá no começo e vou te confessar uma coisa com muita segurança, assim, ó. O que produz resultado é um bom time de futebol jogando. Né? Se nós tivermos que esperar situações de fora, situações alheias, situações que dependam de terceiros, aí tu tá ferrado. Por isso que a gente estava torcendo tanto para a Universidade Católica, nos deixou novamente para o Libertad contra a Universidade Católica, nos deixou em condições de competir novamente por nossas próprias forças. Então, se tu tá com bala para resolver, tu tá com condições de resolver, resolve os teus próprios problemas, mas não dependa de terceiros, nem se queixe de terceiros. Acho que isso eu já aprendi no futebol, aliás, na vida. Quer dizer, ninguém vai resolver os teus problemas, ninguém vai fazer por ti o que depende de ti. Então, resolva os seus problemas, assuma as tuas questões e procure solucioná-las, que aí tenho certeza que todo mundo vai se dar bem. O presidente Romildo Bolzan Júnior não tinha falado, né, depois do clássico, né, ponderado e dando a dica certa, a letra certa, né? Porque o Grêmio já passou por isso, né? O Grêmio não conquistava os títulos e terceirizava os problemas. O Inter atual me lembra o Grêmio de um tempo muito recente. É a Federação Gaúcha de Futebol, que está cercada de gremistas, é a arbitragem, que também é só gremista, é não sei quem. Teve uma pergunta na coletiva do Melo que, cara, eu
Se tivesse onde me esconder, eu me escondia. Ah, aquela que citou o pênalti do... Não. Foi? Aqui diz assim, vocês temem que agora saia o Noveleto e entre um gremista? Ah, sim. Não, assim, Assim, com todo o respeito... achar que tudo conspira contra, aí eu lá. Aí eu não vou dormir. Depois é o que eu digo pro tudo... Rogério Amaral, se eu não acreditar minimamente nas coisas, eu não vou dormir mais. Eu estava até ressaltando, né? Tava o secretário-geral do Internacional, o Mauri Luiz da Silva, e ele estava relatando, né? Bem nessa linha de raciocínio. Não, porque o Chico Noveleto é conselheiro do Internacional, daí para demonstrar que ele não é colorado, ele nas decisões que ficam meio a meio, é sempre pró Grêmio, não vai ser pro Internacional. Daí eu falei, bom, Mauri, então a preocupação internacional deve estar enorme agora, visando o Brasileiro e Copa do Brasil, à medida que o Francisco Noveleto é vice-presidente da CBF e tem uma soberania muito grande, tanto que o novo coordenador da comissão de arbitragem, o Leonardo Gaciba, teve a chancela do Noveleto. O Caboclo perguntou para o Noveleto se poderia ir contratar o Gaciba e o Noveleto assinou embaixo. Daí ele falou, não, mas não é bem assim. Eu não vou por essa... Terceirizar o problema nunca é a melhor maneira. Tem que ir atrás das soluções. O Inter tem que utilizar a derrota no Campeonato Gaúcho para lamber as feridas. Eu achei completamente deselegante a atitude de não pegar a taça, de não receber as medalhas, antidesportiva. Eu acho que é um exemplo terrível para as crianças. Acho que esporte não é feito só de quem ganha, é feito de quem perde também. Então, achei terrível o exemplo. Mas que isso sirva, então, de motivação para o Internacional buscar voos maiores, acertar os erros cometidos para conquistar títulos. Bom, passada essa condição aí, ontem foi escolhido o time que marca a seleção do Campeonato Gaúcho e me causou estranheza algumas decisões, não sei se para vocês também. Para a gente colocar no papel esse time, tá? Paulo Vitor, Leonardo, do Grêmio, os dois zagueiros Pedro Jeromel e Kahneman, também do Grêmio, e o lateral esquerdo Samuel, do Caxias. Né? Os volantes, Rodrigo Dourado, do Internacional, e Matheus Henrique, do Grêmio. Os dois meias, Edenilson, do Internacional, e Rafael Gava, do Caxias. E os atacantes, Nico Lopes, do Internacional, e Everton, do Grêmio. Craque do campeonato, Nico Lopes. O revelação, Matheus Henrique, que já jogou o Campeonato Gaúcho no ano passado, né? Nunca vi revelação que joga 2 campeonatos. O árbitro do Campeonato Gaúcho foi Jean-Pierre Lima, árbitro da final. Técnico, Renato Portaluppi. E o melhor dirigente, o presidente Romildo Bolzan Júnior. Gostaram da seleção ou mudariam alguma coisa? Uma falta. Do Emerson Santos. Não. Depois tu fala. Não, eu do Emerson Santos. Aliás, bastidor do Grenal. Eu só sinto uma falta. Eu não consigo aceitar uma seleção de qualquer campeonato que seja que tu não tenha nela o goleador da competição. Eu tenho essa visão também. É impossível tu não colocar o Marcão. Não. O Rafael Gava e o Marcão, né? E o Marcão. Os dois tinham que estar, né? Tu tem que colocar. Tu tem que ajustar. O que tu vai fazer? Não me interessa. Se a gente for tem que ajustar e colocar. O goleador na competição tem que estar na seleção do campeonato. Eu estava até comentando com o Diogo, craque do campeonato que jogou 8 partidas em 17, não dá. Não dá pra aceitar, que é o Nico Lopes. Assim como eu também falei pro Thiago que eu não aceito. Paulo Vitor, quantas partidas jogou pelo campeonato? Metade, mas mesmo assim. Ele jogou uma coisa que eu não aceito. Walter Kahneman. Jogou 3, 4 partidas. Gente, ele não jogou as primeiras 6 rodadas do Campeonato Gaúcho. 6 rodadas. Paulo Miranda jogou mais. Paulo Miranda jogou muito mais que ele em números. Jogos, né? Em números. E provavelmente quando jogou ainda foi tão bem quanto. O Paulo Miranda não fez um campeonato ruim. Não, o Paulo Miranda se firmou como sendo o terceiro o campeonato gaúcho que o Paulo Miranda faz consolida o Grêmio de não contratar um outro zagueiro. Confiar nele. O Grêmio corre menos riscos de contratar qualquer jogador por causa do Paulo Miranda. Assim como eu acho Emerson Santos o terceiro zagueiro do Inter, que eu acho bom, como zagueiro. Como zagueiro. Eu não quero puxar a brasa pro meu time, mas o Carlos Eduardo merecia uma vaga como sendo o melhor goleiro do campeonato. O Brasil brigou para não cair, mas fez um ótimo campeonato. O goleiro Paulo Vitor certamente foi escolhido pela final. Por causa da final. Sim. Mas também tem uma outra coisa, tá? Que daí foi merecido, né? Porque o Grêmio tomou um gol apenas dentro do torneio. Foi ele que tomou. Foi ele que tomou, mas mas foi um gol. Sim. Um gol. Se a gente for contar quantos gols o Marcelo Lomba tomou... Talvez se valha a mesma máxima do centroavante. Tem que estar o cara que fez mais gols, então tem que estar o goleiro que sofreu menos. Não, perfeito. Agora, o que me causa estranheza é o seguinte, né? Não tem como a gente escolher a seleção de um campeonato que a gente não consegue ver, né?
Isso é verdade. Alguém viu o Novo Hamburgo jogar? Eu vi em 2 jogos. Eu vi 2 jogos. Contra o Grêmio e o Inter. Os que eu trabalhei, Não, tem um detalhe, né? Pro ano que vem, a Federação Gaúcha de Futebol estuda a mudança no Campeonato Gaúcho, sem Grêmio, sem Inter e sem Brasil na primeira fase. Times de Série A e Série B não jogariam a primeira fase. 2 grupos com 4, quem passa soma a esses outros, se faz o hexagonal final e se busca um título. A qualidade. Aumenta. Aspas, eu não sei se aumenta. A dificuldade para nós. Não sei se aumenta o gosto de ver os jogos, porque daí nós teremos jogos piores ainda, né? Mas tudo bem. Que a primeira fase, eu defendo a ideia que a primeira fase do Gauchão até a dupla Grenal tinha que jogar toda como visitante. Eu não vou falar nada, mas eu defendo que o Inter e o Grêmio joguem com o sub-23. Cada vez mais vai ser isso. Cada vez mais. O Atlético Paranaense faz isso há 2 anos. Mas o Atlético Paranaense não ganha 7 milhões da televisão. Mas aí reduz a cota. Aí é um debate que teríamos que fazer um novo programa para... Fortalece os clubes do interior? Não sei se fariam isso. Bom, senhores, muito obrigado. Ótimo final de semana para vocês. Feliz Páscoa para a nossa audiência. Um grande abraço a todos. Ótimo final de semana. Fiquem agora na agradável companhia da Ali Klein. Até a próxima. Ótimo final de semana. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.